Hoje vamos saber o que é o número básico de reprodução. Para tal, vim ao Museu da Farmácia para vos falar de epidemias, gripe e muco nasal. Se calhar não falo de muco nasal, só das outras duas. E isto é matemática! Olá, bem-vindo! Será que vou ficar engripado este inverno? Pois, não sei. Tal como não é possível prever os números do Euromilhões, no caso da infecção pelo vírus da gripe, também não há matemática que me salve. Apanhar o vírus da gripe é essencialmente uma questão de sorte, ou acaso. Não sei se me vou cruzar com alguém gripado, ou se tenho os anticorpos corretos para a estirpe em questão, ou se a gripe acasala com a minha rinite e decidem fazer ninho nos pelos do meu nariz. O acaso tem destas coisas, tudo pode acontecer. O resultado do lançamento de um dado é impossível de determinar. Já se lançarmos um dado 6.000 vezes, posso dizer com toda a certeza que é muito provável ter saído a face com uma pinta cerca de 1.000 vezes. Da mesma forma, embora não seja possível prever se um indivíduo específico vai ser contagiado pelo vírus, é possível prever a propagação do vírus como um todo. A matemática consegue estimar a quantidade de indivíduos que serão infectados ou determinar o nível de perigosidade do vírus em causa. Um dos parâmetros mais básicos em epidemiologia é o chamado número básico de reprodução, algo que na gíria da epidemiologia se costuma representar por R0. O número básico de reprodução é o número médio de pessoas que serão contagiadas por cada indivíduo durante o período de contágio, supondo que ainda ninguém foi infectado ou está imune. E esse número depende de muitas coisas. Desde logo depende do quanto uma doença é contagiosa, mas também depende da quantidade e tipo de contacto entre as pessoas e dos seus hábitos de higiene. Uma gripe típica tem um valor de R0 igual a 2. Ou seja, se ainda não existe alguém infectado ou imune, uma pessoa infectada passaria a doença em média a outras 2 pessoas. Mas existem doenças com R0 maior. Por exemplo, a sida pode chegar aos 5, a papeira aos 7 e o sarampo que pode chegar aos 18. Não é por acaso que todas estas doenças têm um R0 maior do que 1. Se o número básico de reprodução for menor do que 1, a doença não é muito preocupante. Se, em média, cada pessoa infectar menos de um indivíduo, a doença estará condenada a desaparecer após algumas gerações de contágio. O problema são as doenças com R0 maior do que 1. Estas doenças podem gerar epidemias que se alastram pelo mundo inteiro. Quando cada doente contagia, em média, mais do que uma pessoa, a doença tem tendência a aumentar e a propagar-se. A gripe é uma dessas doenças, porque o vírus que está na sua origem está sempre a sofrer mutações. Quando ficamos engripados, o nosso corpo fica naturalmente vacinado para aquela estirpe do vírus, que não nos voltará a atacar.
Mas no próximo inverno aparece uma nova estirpe, para o qual o nosso corpo não tem proteção, e cria uma nova epidemia. Como vimos, o vírus da gripe tem um R0 igual a 2. O que quer dizer que quando aparece uma nova estirpe e ainda não há ninguém vacinado ou imune, cada infectado contagia, em média, 2 pessoas. À primeira vista, essas 2 pessoas vão contagiar mais 2 cada uma, fazendo 4 pessoas ficar doentes. Cada um desses 4 contagia mais 2, ficando 8 de cama. Depois 16, depois 32, dando origem a esta sucessão de infectados. E a doença alastra-se rapidamente por todo o mundo. Bem, na verdade não é assim tão simples. Na prática, cada pessoa que fica infectada ganha imunidade para aquela estirpe do vírus. No início, cada pessoa contagia, em média, 2 indivíduos. Mas com o passar do tempo, o número de pessoas que já foi contagiada e que ficou imune vai aumentando. Assim, numa fase posterior, onde, por exemplo, metade das pessoas já foram infectadas e estão, portanto, imunes, essa pessoa só vai contagiar, em média, 1 indivíduo. Ou seja, a doença tinha cada vez mais dificuldade em progredir. Na prática, o que se faz é dividir a população em grupos. O grupo dos suscetíveis, que é composto pelas pessoas que nunca contraíram a doença. Como não estão imunes, é possível que fiquem doentes no futuro. Quando uma destas pessoas contrai a doença, passa para o grupo dos infectados. Este é o grupo que está, no momento, a contagiar outros suscetíveis. Conforme vão recuperando da doença, estas pessoas vão passando para o grupo dos recuperados. Estes estão safos, já passaram pela doença e, portanto, estão imunes. Ao longo do período de uma epidemia ou pandemia, a quantidade de pessoas em cada um destes grupos vai-se alterando. No início são todos suscetíveis, mas a pouco e pouco os outros grupos vão sendo ocupados. Esta é uma das equações mais básicas em epidemiologia. Bem, na verdade são várias equações entrelaçadas. Chama-se modelo SIR e descreve o número de pessoas em cada um destes grupos ao longo do tempo. Estas equações, quando afinadas para uma doença em concreto, permitem, por exemplo, prever os dias de maior afluência aos serviços de urgência ou o número de pessoas que será contagiada durante uma epidemia. Equações poderosas. Uma das características da gripe é ser sazonal. Como já deve ter dado por isso, só há gripe no inverno. Porquê? Porque, para complicar as coisas, o valor de R0 na gripe altera-se substancialmente ao longo do ano. No verão está abaixo de 1 e o vírus não se propaga. E no inverno ele sobe. Porquê? Ninguém sabe ao certo. Provavelmente não existirá apenas uma explicação. Outra aplicação onde utilizamos o modelo SIR é no estudo do efeito de introdução de vacinas. Na prática, a vacina transfere algumas pessoas do grupo dos suscetíveis diretamente para os recuperados, o que altera a dinâmica da doença e dificulta a sua propagação. É devido aos programas de vacinação generalizada que Portugal não tem epidemias anuais de sarampo, papeira e rubéola. E agora vão para dentro e não se constipem. E isto é matemática! Este programa tem o apoio da Fundação Vodafone.